Olá, querido, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos hoje iniciando mais um Papo na Quarta e hoje para tratar um tema, querido, extremamente delicado. O tema de hoje será violência doméstica. E para bater esse papo comigo, eu convidei aqui o meu irmão, Reverendo Ricardo, irmão precioso, pastor na Quinta Igreja Presbiteriana de Taguatinga. Reverendo, seja bem-vindo, Deus o abençoe, grato por ter aceito o convite. Se desejar, dar uma saudação aí aos nossos irmãos e amigos, fique à vontade. Quero agradecer a oportunidade, é sempre uma alegria estar com você, né? O Reverendo Romildo é uma simpatia pura. e como foi dito, esse tema eu acho que é um tema relevante, é um tema importante, né? Um tema que é atual, está fazendo parte da história do nosso cotidiano, né? Então é importante falar sobre esse tema. Acho que a igreja precisa refletir mais sobre esse tema, trazer esse tema para os nossos púlpitos. É uma alegria poder estar com a Quarta Igreja nesse papo bacana que tem sido promovido aqui através desse ministério. Que Deus continue nos abençoando e que seja um tempo do Senhor para todos nós. Obrigado aí pelas palavras de carinho. Então vamos lá, querido, começar o nosso Papo na Quarta. Eu vou pedir aqui ao nosso entrevistado de hoje, o pastor Ricardo. Meu pastor, por favor, me ajuda aí de forma assim bem simplória. Qual é a sua definição de violência doméstica? Sim, Reverendo Romildo, com certeza a gente pode tentar dar uma definição bem objetiva e bem prática. Então, o que seria a prática da violência doméstica? Qual a melhor definição que a gente poderia dar de uma maneira bem objetiva? Seria toda e qualquer ação ou conduta, né, seja por omissão, que possa promover qualquer dano emocional, psicológico, qualquer lesão física, qualquer dano material, que venha cause algum tipo de degradação ao indivíduo, cause qualquer tipo que controle o seu comportamento, as suas decisões. Então é esse estado de oprimir o outro. Então violência doméstica seria essa privação da dignidade à vida. Então eu iria definir violência doméstica nessa perspectiva. Então não sei se eu consegui atender a pergunta, mas de uma maneira bem pontual seria nesse sentido. Essa violência doméstica, em meio a essa pandemia que nós estamos vivenciando, ela está mais acentuada ou não? Há índices e há evidências que houve um grande aumento em lares cristãos. Isso é muito preocupante para nós que somos ministros do Evangelho. Então, a pandemia, eu costumo dizer que ela veio evidenciar um mal que habita no coração humano, né? Ela veio trazer uma luz para algo que já existia e que até então estava de uma maneira velada. Por isso, daí a importância da igreja, nos dias atuais, trazer à tona, para os púlpitos, para as suas escolas dominicais, um assunto tão importante, necessário e presente na nossa era. Estamos aqui batendo um papo na quarta com o pastor Ricardo e o tema de hoje é violência doméstica. Meu pastor, uma outra questão aqui para a gente conversar. Na sua visão, quais são, vamos pontuar assim, quais são as causas mais latentes que geram essa violência doméstica hoje? O mundo acadêmico, Reverendo Romildo, eles têm estudado, aí quando eu falo do mundo acadêmico, eu estou olhando para a ciência da psicologia, estou olhando para a ciência da sociologia, da própria antropologia. Eles tendem a pontuar a causa da violência doméstica a problemas do alcoolismo, a problema do próprio desemprego, que a própria pandemia trouxe, essa crise econômica que nós estamos vivenciando. Então, problemas como alcoolismo, drogas, ciúme, né? Problemas como a má gestão financeira dentro do lar, a renúncia do cônjuge na prática do ato sexual, todas esses pontos têm sido evidenciados como causas da violência doméstica. É assim que a academia tem estudado alguns dessas como fatores de causas para a violência doméstica. Contudo, para nós que temos uma cosmovisão bíblica, a gente precisa entender que a relação da violência doméstica está justamente no fato de nós refletirmos distorcidamente a imagem daquele que nos criou.
Nós não fomos criados para ferir o outro. Nós não fomos criados para gerar qualquer tipo de violência que venha denegrir fisicamente, emocionalmente, né? Agir perversamente contra o outro, porque o outro é a imagem de Deus. Então, a falta dessa, eu diria que para nós que temos uma cosmovisão bíblica, a essência e a causa primária da violência doméstica dos nossos dias é a ausência de Deus nos nossos lares. Isso tem sido algo pontual, pelo menos para mim, numa opinião bem pessoal, a ausência da consciência de viver para Deus tem sido a razão porque os cônjuges, os membros familiares têm vivenciado essa realidade de violência doméstica nos nossos dias, principalmente nos lares cristãos. Meu pastor, dentro dessas suas preciosas e oportunas ponderações aí sobre algumas das causas que têm gerado a violência doméstica, você pontuou aí o alcoolismo, falta de emprego, problemas financeiros e tal, mas trazendo para dentro dessa cosmovisão bíblica que você pontuou, o que nós podemos pontuar a respeito de como a Bíblia pode ser uma bússola, uma orientação, uma proposta bíblica para que as famílias não possam caminhar como o mundo nessa violência doméstica? Qual a proposta bíblica para vencer essa violência doméstica? Eu costumo dizer, quando a gente trata sobre relação conjugal, que a gente precisa entender a seguinte perspectiva, né? Por que existe a violência doméstica? Primeiro, porque nós somos pecadores, isso é uma questão teológica. Segundo, é porque nós nos relacionamos. Então, coloque dois pecadores para se relacionar e naturalmente vai dar confusão, entendeu? Então, como é que a gente trata? Qual é o único remédio, vamos usar essa expressão, para a cura do pecado? É trazer a consciência de quem é Deus para nós. Eu acredito que quando os cônjuges entenderem essa perspectiva, trouxerem essa realidade para a sua vida, para a sua conjugalidade, a gente vai estar trazendo o remédio, a receita, a transformação desse lar para a cura, para a presença da violência doméstica. Porque às vezes a gente tem o entendimento que a violência doméstica é quando o marido se levanta e soca a esposa. Só que às vezes essa violência doméstica acontece de maneira emocional, psicológica, eu oprimo, eu reprimo, a presença de um dos cônjuges é constrangedora, né? Inibe e constrange o outro. Isso é uma forma de violência doméstica também. E às vezes nós não percebemos isso, que praticamos violência doméstica. E aí a palavra de Deus vai nos orientar, o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, e me permita ler alguns versos, ele vai dizer, marido, trazendo nessa relação da conjugalidade, ele diz, ame cada um a sua própria esposa, como Cristo amou a igreja. Então, os lares cristãos deveriam refletir o amor que há na própria Trindade. E trazer essa verdade, restaurar essa verdade na consciência dos lares cristãos é o primeiro passo para a transformação, para inibir a presença da violência doméstica. Aí eu repito, porque esse mal habita dentro de nós, somos pecadores. E se nós nos relacionamos e não trouxermos a realidade da perspectiva da presença de Deus, certamente iremos ser agentes na conduta de violência doméstica, seja ela de modo velada, seja de maneira ostensiva. Mas vai haver violência doméstica numa certa medida. Partindo então do pressuposto que a violência doméstica é um pecado. É um pecado. Temos isso claro na nossa mente enquanto cristãos. Mas o que a nossa Constituição, as nossas leis falam a respeito de violência doméstica? Isso é um crime, né? Para o Estado brasileiro, a violência doméstica é considerada um crime. E o legislador, né, ao criar essas leis, ele tutelou, né, esse crime, tipificou essa conduta como crime. A gente vê, porque é uma violentação de um direito fundamental. Quando você olha para a nossa Constituição, no artigo 5º, está assegurada ao indivíduo como ser o direito à vida. Então, todo tipo, e a gente precisa abstrair que o direito à vida é essa ideia
de dignidade, de segurança, de direito à alimentação, direito ao respeito. Isso envolve, está subentendido no direito à vida. E a violência doméstica vem justamente ferir esse fundamento. Você tem o Código Penal que vai tipificar essa conduta como um crime, né? O artigo 129, se a memória não me traz, no parágrafo 9º, ele vai falar justamente que a ameaça, a conduta, a violência no ambiente familiar é crime, é o crime de violência doméstica. E a Lei Maria da Penha, que é bem conhecida e vai pontuar dentro desse aspecto a violência contra a mulher, propriamente dito, né? Quando essa violência é praticada contra a mulher. Então, o Estado brasileiro ele tem contemplado e tutelado, na medida do possível, a proteção à família, né? O direito à vida, à dignidade entre os entes familiares. Aí, tanto que o Estado tem criado alguns meios de assistência, de acolhimento, né, às famílias que são vítimas de violência doméstica. Você tem o 180, onde você pode ligar, que é uma central de atendimento à família, né, que são vítimas de violência. Você tem a Delegacia da Mulher, você vai ter a Casa da Mulher, que são instituições que acolhem, né, essas famílias que muitas vezes são vítimas de violência doméstica. Eu acho que é por aí. Ok, meu pastor, você pontuando aí me fez lembrar. Certa feita eu tentei ajudar uma família que estava tendo algumas dificuldades nessa área da violência doméstica e o marido era muito bruto. E certa feita então, tentando ajudar e aconselhar, uma filha me liga e fala: pastor, papai quis bater em todo mundo essa noite, dormimos fora, e aí, o que nós vamos fazer? Aí eu falei assim: minha irmã, fala para sua mãe ligar para o 180. Denuncia esse homem que não tem alma, não. E é interessante, meu pastor, que depois do bate-papo de uma delegada baixinha, brava que tinha lá na região, teve um papo legal com esse rapaz, aí eu encontrei com ele e falei assim: pastor, minha mulher devia ter feito isso há mais tempo. O homem virou uma seda dentro de casa. Uma seda dentro de casa. Essa é a função do Estado, reverendo Domingos. Se a gente perceber, eu tenho experiências também nessa área, bem rapidinho. Aconteceu um episódio do cara fazer ameaça à esposa, né? E a esposa entrou em contato comigo já altas horas da noite e printou a conversa entre eles. E aí o cara tinha mandado a foto: eu vou matar você, uma foto com uma arma, né? De uma arma, vou matar você e coisa do tipo. Eu falei, aí eu disse para ela: olha, você vai fazer o seguinte, você vai na delegacia agora, se você não for, quem vai sou eu, e vai denunciar que ele tinha saído de casa, né, esse marido. Aí no dia seguinte ela foi e denunciou. Dias depois o marido entrou: pastor, a minha mulher foi na delegacia e me denunciou. E ela fez isso porque fui eu que mandei. Eu que mandei. Se ela não fosse, quem iria sou eu. Mas pastor, como é que o senhor faz isso? E eu disse: olha, eu fiz isso primeiro para resguardar a vida dela e depois para resguardar a sua vida. Você está descontrolado, meu irmão. Não é assim que se resolve o seu problema. Então, são questões que a gente precisa, a igreja precisa se posicionar nessa questão de violência doméstica. Se a gente identificou, plotou, não tem que mandar orar, né? A tendência é que a impressão que se tem da religião é que os sacerdotes vão chegar: ore por isso. Não, o nosso papel é denunciar para que o mal seja coibido. Né? Um mal que possa lesionar a integridade física ou emocional daquela conjugalidade. E não é para prejudicar, é para trabalhar a restauração. Eu acho que o Estado vai ser esse instrumento de meio de graça para corrigir. Olha o seu exemplo, o cara virou um cordeiro depois da denúncia. Olha que coisa bacana. Muito bem, já estamos caminhando aqui para o final do nosso quadro Papo na Quarta, conversando hoje aí sobre o tema violência doméstica. Meu pastor, qual o conselho você pode oferecer para quem está sofrendo violência doméstica ou para quem está praticando a violência doméstica? Qual é o seu conselho? Olha, o meu conselho do coração, para você que é cristão, eu diria: volte-se para o Senhor o quanto antes. Volte-se para Deus, coloque-se diante do Senhor. E para as vítimas de violência doméstica, ainda que seja num ambiente cristão, denuncie, né? Aquele que
que tem praticado a violência doméstica. Não dá para a gente correr o risco, eu diria nesse sentido. Eu gosto muito do texto de Efésios, a gente citou o texto de Efésios, que eu recomendo para que todos leiam, Efésios no capítulo 5. Ele aponta para algumas direções: a gente deve amar a esposa deve respeitar o seu marido. E no verso 33, eu vou ler aqui mais uma vez, ele diz o seguinte, e essa é a ideia, Deus nos ensinando como a gente deve lidar diante dessa perspectiva. Ele diz: portanto, volto a dizer, cada homem, reverendo Romildo, deve amar a esposa como ama a si mesmo, e cada esposa deve respeitar o seu marido. E a ideia é, todo homem deve respeitar a esposa, todo homem quer respeito e toda mulher quer ser amada. Então, meu conselho para você é: ame o seu cônjuge, respeite essa vida de conjugalidade, que certamente você não passará por uma realidade de violência doméstica. E uma frase que eu ouvi há muito tempo atrás, que fala muito ao meu coração, e eu finalizo dizendo: a gente costuma tratar bem os desconhecidos. Quando um desconhecido vai à nossa casa, a gente sempre oferece algo de bom, um café, um copo, oferece uma água, te convida para sentar, trata com cortesia. Então, trate-os de casa como você trata aqueles que estão de fora. Esse é o meu conselho para você. Tivemos a oportunidade de bater um papo hoje muito agradável com o meu irmão, pastor Ricardo, pastor aqui da Quinta Igreja, e conversamos aí sobre um tema delicado: violência doméstica. Querido, que Deus abençoe a sua vida, que você possa amar sua esposa, seus filhos, como a Bíblia recomenda. E que a bondade de Deus esteja sobre você, sobre a sua casa. Eu quero orar por você nesse instante. Pai, eu quero pedir a tua bênção sobre cada família que vai assistir esse bate-papo nosso. O Senhor visite os lares que porventura estão debaixo de violência. Quebra isso em nome de Jesus. Que aquele que está causando a violência se arrependa, para que a família viva em paz. Peço que o Senhor abençoe aqueles que sofreram violência doméstica, que possam ser guardados, amparados pelo Senhor e consolados em nome de Jesus. Amém. Querido, Deus abençoe a sua vida. Meu pastor, obrigado por ter aceito o nosso convite. Foi uma alegria bater esse papo com você, e leva aí um forte abraço nosso lá para a sua família e para a sua igreja. Se desejar se despedir dos nossos amigos, irmãos, fique à vontade. Amém. Obrigado, reverendo Romildo. Obrigado pela amizade, pelo convite, o privilégio de estar com você aqui no nosso bate-papo. Esteja acompanhando o programa. Eu tenho incentivado, sou um assíduo promotor desse programa, e tenho acompanhado os temas. Tem sido temas que têm contribuído para a edificação da igreja, para a consolidação das nossas famílias, e não deixa de acompanhar a programação, de participar do bate-papo aqui na quarta, que acontece e está sendo divulgado aí nos nossos canais. Deus abençoe e obrigado pela oportunidade de estar com você. Obrigado, meu pastor. A você, querido, fique na paz e, por favor, nos ajude divulgando aí as nossas programações, nos ajude aí divulgando os nossos canais aí. Nós temos aí o canal do YouTube da igreja, o canal do Instagram da igreja. Então, por favor, nos ajude, divulgue, dá a sua curtida, que é importantíssimo aí para o nosso canal, viu? Deus abençoe, fique na paz, um beijo no coração.